muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Entre Linhas. Hoje a gente está com uma entreliner, entre estrela, não sei, uma estrelinha a menos. A Manu está impossibilitada por motivos de saúde, mas a nossa convidada está nos representando muito bem hoje, né, Leia? Seja muito obrigada, bem-vinda. meninas, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Leia. Essa Leia que eu conheço há 20 anos, né? E que hoje essa Leia é uma empresária do ramo da moda. Leia, eu queria que tu nos contasse um pouquinho da tua trajetória. Dizem que todas as mulheres são apaixonadas por sapatos e bolsas, e é justo aí que tu foste ficar, né? Nesse ramo de sapatos e bolsas. E como tu conheceu a Grife? Conta um pouquinho da tua história para nós. Gente, então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai adoeceu, então as mudanças de planos da minha vida tive perdas irreparáveis e tive que mudar uma vida que era para ser de um jeito, foi de outro, né? Primeiro eu comecei, eu trabalhava, ou melhor, eu fazia cursinho, eu queria ser dentista, né? Porque eu queria ser dentista, porque o meu irmão mais velho era dentista e ele acabou adoecendo e falecendo, então assim, ele para mim era a referência de profissão, né? E eu fiz vestibular para odonto e nutrição na Federal em Pelotas, e eu passei, a primeira opção era odonto e a segunda era nutrição. Eu acabei passando em nutrição e não odonto. E na época esse meu irmão, que era dentista, recém tinha falecido, e o meu pai estava doente, então assim, para mim, a mudança, né, e eu menti em casa, né, eu menti que não tinha passado, como a minha mãe não tinha muito acesso, estava toda envolvida ainda com meu pai acamado já, e daí eu resolvi que eu não queria ir para Pelotas, ir embora, porque o meu irmão saiu com 12 anos de casa e com 20 e poucos veio e acabou falecendo. E daí eu mudei totalmente e uma amiga minha me indicou, daí o que aconteceu? Financeiramente a gente não estava bem, então vou ter que trabalhar, né? Vou ter que trabalhar para ajudar em casa. E comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, estava numa imobiliária chamada Imobiliária Ativa, que lá eu fiquei 8 anos e pouco, mais ou menos. Eu fiquei bastante tempo, assim, aprendi, eu sempre brinco que lá foi o meu início de uma formação da profissional que eu sou, né? Porque o que acontece, a minha chefe era muito exigente, né? E eu era uma menina, né? Eu não sabia nada, não tinha noção e percepção do mercado de trabalho, né? Então lá eu cresci muito profissionalmente como pessoa, né? E nesse decorrer o meu pai acabou falecendo, e eu disse, não, agora, né, eu vou poder voltar a estudar, o que eu vou fazer? Daí eu quis ser auditora da Receita Federal. E eu tinha um cliente meu que morava do lado da imobiliária. E o Rodrigo saía, eu chegava na imobiliária às 7, né, fazia café, limpava, deixava... O Rodrigo passava 8h30 jogar tênis, né? E ele passava na imobiliária tomar um café e eu, puxa vida, mas eu queria estar jogando tênis, indo na academia, né? Eu acho que eu vou fazer, vou ser auditora da Receita. E eu disse, o que dá para fazer para ser auditora da Receita? Daí ele, não, Léo, eu te dou as apostilas, tu estuda, tá. E eu, então tá ótimo, é isso que eu vou querer, eu vou ser auditora da Receita. E eu vi o olerite dele, na época era 13 mil, e eu pensei, não, é esse salário que eu quero. Daí eu fui lá, comecei a estudar, ele, o que tem que fazer? Não, Léo, com técnico em contabilidade tu já consegue, né? Não precisa ter a faculdade, na época é só o técnico. Daí eu pensei, onde é que tem o técnico, né? Daí tinha na escola, ou tinha que pagar, ou tinha na escola Fagundes dos Reis, mas era assim, eu tinha que fazer, tipo, de novo um segundo grau, mais 2 anos, mas especializado no técnico. Tá bom, vou fazer. Fiz uma prova de seleção, fiz. Daí lá na última, quando eu estava acabando, né, que não tinha toda a tecnologia de só lançar, era fechar o balanço. E lá eu disse, um dia para um professor, eu disse, não, eu vou fechar esse balanço, porque assim, não cheguei até aqui, não vou fechar.
vou fechar. Mas já vou dizer, eu não vou trabalhar nessa área de jeito nenhum. Daí eu chamei então, lá o Rodrigo. Tu foi para contabilidade? Não, olha só. Daí eu fui lá e disse, ó, Rodrigo, eu não vou ser mais auditora da Receita Federal, não vou mais ganhar esse salário, então acho que isso é para ti. Daí devolvi as apostilas e tal, eu disse, não, vou ter que fazer uma faculdade. Que faculdade é que eu vou fazer que possa ampliar, né, os horizontes, né? Onde que eu vou? Daí eu resolvi daí fazer administração. Daí passei em administração e na época eu já tinha um salário bem legal nessa imobiliária. Eu lembro que assim, tipo, era um salário de 1.800, hoje é um salário do comércio 1.800, era R$1.800. Eu pensei, nossa, posso pagar a faculdade, ajudar em casa. E eu tomei conta da casa, né, devido da dificuldade da perda do meu irmão e do meu pai, que daí o meu pai acabou falecendo nessa trajetória, e daí fui eu lá para a universidade, né, que onde eu chego ali na universidade eu comecei a fazer conta, porque daí eu fui para o coral, eu tinha bolsa do coral, e daí era pagar a faculdade, ajudar em casa, aquilo eu não sobrava, né, eu disse, vou ter que mudar de estratégia. E porque também na imobiliária eu já era responsável para o setor de locação. E na época tinha 600 imóveis. Então, assim, a demanda eu chegava às 7 da manhã, saía às 7 da noite, sabe? Eu não tinha como conciliar a faculdade, eu queria aproveitar mais. Disse, não, vou trabalhar na universidade. Aí fui lá, deixei meu currículo, todo mundo diz, quem te indicou? E tinha isso, né, na faculdade. Eu disse, não. Daí era um setor novo, né, da coordenação de monografias do direito. E daí tinha lá 7, 8 pessoas, só que nenhuma tinha o técnico, e eu já tinha 8 anos e pouco dentro de uma empresa, então eu já tinha noção, né. Tá, fui selecionada, comecei a trabalhar na coordenação do direito. E como era um setor novo, e na imobiliária eu atendia 70 ligações por dia, e lá, aquilo não acontecia. Daí eu ia lá no secretário, que era o Osni na época, querido, e daí eu disse, Osni, vou me mandar embora, porque eu não faço nada. Ele, não, loirinha, vai lá e estuda. E daí, estuda, não te preocupa, que a coisa vai acontecer. E passava lá eu estudava, entendeu? Daí eu estudava. Daí quando veio a formação lá da biblioteca, daí eu comecei também a estudar sobre os assuntos do direito, para mim poder classificar as monografias, ajudar os alunos, porque eles iam lá fazer pesquisa também, né? Então, deu muito certo, assim, a universidade, quando eu passei para lá, só que mesmo assim eu ganhava pouco, assim, por todos os compromissos que eu tinha, porque eu fui para lá ganhando menos do que ganhava na imobiliária. Mas aí eu pensei assim, não, agora eu vou pegar e vou vender roupa. Daí uma amiga minha, uma colega minha de faculdade, estava com uma blusinha bem bonita. E daí eu disse, ô Ju, de onde é essa blusinha? Ela, não, tem uma guria, eu quero vender essas roupas aí. Isso daí eu vou vender. E ela, tá, eu te levo lá então. Daí fui lá eu, né? Essa é a minha amiga que hoje, que é a Resumo, que é o nome, daí é uma outra história, é uma marca, né? Que eu fiz o nome da marca. Que legal. Daí eu cheguei lá e a Cá era no fundo da casa dela, era uma sala de costura, era junto com a sala dela. Junto, assim, a máquina de costura. E a mãe dela é a Dona Geni, isso, né? A Dona Geni. Que faz roupas de Barbie até hoje. Não sei se ela faz até hoje, mas ela faz até hoje, ela é um amor. Lindas. A Carol foi criada com as roupas da Dona Geni de Barbie. Era vestidinho de noiva, é tudo. Faz tudo pequenininho. Perfeição. Sim. Pra Barbie mesmo, pra bonequinha. Isso, pra bonequinha. Então, daí eu cheguei lá na Karina e ela sempre diz, não, Léo, eu lembro do teu jeito, ela disse, eu lembro da roupa que tu tava. E eu cheguei lá e disse assim, eu vi tuas roupas, eu queria vender, como é que a gente pode fazer em comissão? Ou tu vai colocar um preço, E ela ficou meio assim, tipo, quem é essa guria, né? E a minha colega disse, não, essa daí, pode vender, não tem problema, ela vai vender, e ela é uma pessoa correta, fica tranquila. Daí eu vou falar com meu marido e tal, e ela tinha pouca produção, né?
E eu disse, não, então tá, então fala com ele, daí outro dia eu venho. Daí fui lá outro dia, ela disse, não, ele aceitou, a gente vai fazer, porque eu tenho pouca produção. Daí eu comecei a vender roupa da Carina. Comecei a vender roupa da Carina e trabalhava na UPF. Daí eu ia, levava, não era proibido, né? Mas a Pro Carmelinda meio que fechava os olhos e me ajudava a vender lá. Daí eu vendia para a Promaira, vendia para todas as professoras e ganhava mais, aumentei a minha renda, né? E eu sempre fui apaixonada por moda, né? Muito, muito, eu amava demais. Amo, né? Então, assim, era uma coisa que já estava no meu DNA, assim, sabe? Trabalhar com moda. E a Carina lá fazia, produzia, eu vendia. Fazia, produzia, eu vendia. E às vezes eu tirava mais do que o salário em comissão, mais do que na UPF. Porque eu vendia muito e não tinha ruim, né? Daí, assim, eu tinha um armáriozinho até com as roupas. Já sabiam, porque como era lá separado na monografias, lá na biblioteca de monografias, eu tinha mais acesso, eu ficava sozinha, né? Então, todo mundo eu podia deixar lá as roupas para mim vender. Daí eu me formei, e até comentei ontem com a Mayra como que eu fiz para o José Carlos. Eu disse que eu tinha acabado, né, a faculdade e que eu queria uma oportunidade melhor e que ele tinha um tempo para decidir isso e tal, e que se isso não acontecesse, né, eu ia acabar saindo, assim. Daí eu lembro que ele me disse assim, e hoje, eu era uma menina e hoje eu penso, meu Deus, fui lá toda ousada, né, pedi para ele, eu quero um cargo melhor, se eu tô formada, né. Ele me disse, Léa, tu tem que ser um pouco política. Não, eu disse, eu não quero ser política. Porque ele queria que eu esperasse ele ser reitor para coisa ajeitar. Eu disse, não. E tu se formou em Direito? Eu não me formei em administração. Administração. Uhum. Porque daí eu achei que era uma área que podia... era muitas coisas que eu podia fazer, né? Não era uma área direcionada, né? E na época que eu podia pagar. Daí me formei e tal, daí fui embora para Porto Alegre, que o meu ex-marido morava lá. Depois a gente foi para Guaporé e eu fiquei um tempo sem trabalhar. Daí eu estava vendo na época também eram os classificados dos empregos no Zero Hora. Eu lembro disso. E eu olhando lá os classificados, e eu ali achei uma vaga, a gente achou uma vaga que era uma empresa de crédito imobiliário, mas nessa época eu já estava morando em Guaporé. Daí. Uma vaga para crédito imobiliário aqui em Passo Fundo. Assumi uma empresa aqui, representar essa empresa aqui. E daí eu mandei currículo, fui selecionada e tal, e daí acabei entrando, foi um momento difícil de decisão também, porque eu estava morando lá, e o meu irmão tinha uma foto aqui e ele faleceu de infarto, assim, muito rápido. E eu morava... outro irmão daí, né? É, o meu outro irmão. Daí o segundo irmão. O segundo, daí eu acabei que fiquei assim, né, não sabia o que fazer, ele tinha uma empresa dele também, eu estava nas seleções, ele morreu na segunda, eu tinha uma entrevista com a diretora dessa empresa, lá em Carazinho, que a mãe dela morava lá, e ela disse, não, vem aqui e tal. Eu cheguei lá, nem sabia de tênis, estava assim, sem noção. Meu irmão tinha enterrado meu irmão na terça, e no sábado eu estava lá fazendo essa seleção. E eu lembro que ela ficou falando da empresa, e eu olhei bem séria para ela, e disse assim, mas quem que é essa empresa? Tipo, como que eu vou trabalhar numa empresa que eu nem sei o que é, né? E acabou que ela me selecionou e eu acabei indo trabalhar nessa empresa, que é uma empresa de crédito imobiliário. No início ela era uma empresa familiar e depois ela fez a fusão para uma multinacional, onde eu daí aprendi muito sobre o financeiro, né? Daí eu vendia crédito imobiliário. Mas daí quando eu iniciei nessa empresa, eu já quis fazer um MBA na FGV. E uma das perguntas, aquela vez, assim, que um dos professores fez, Léo, o que tu quer daqui 5 anos? Né? Eu tinha começado em maio na empresa e daí era novembro. Eu disse, eu quero ter minha empresa. Eu tinha convicção que eu não queria ser, porque eu fazia um cálculo, a minha
A minha diretora tem 50 anos, ela 25 anos de Boston, do outro banco, tá nessa empresa que é bem legal, mas ela não tá ganhando 20, né? Eu pensei assim, gente, eu não posso esperar tudo isso, né? Acontecer, eu tenho que, para mim ganhar mais, eu tenho que ousar mais, eu tenho que pensar mais. Ela é. Sagitário. Uhum. Sagitariana. É típica sagitariana. É assim, ó. E vai. Não pensa muito e vai fazendo. Daí eu comecei ali, comecei vendo. Daí na pós-graduação, eu ainda continuava vendendo as roupas da Karina, da Resumo. Que não era Resumo, era o sobrenome dela. E daí um dos trabalhos da pós era como reformular uma marca, fazer uma marca. E eu disse, eu vou fazer a tua marca. Né? Eu vou fazer a tua marca porque não é legal o teu sobrenome. Ele não fica fixo, entendeu? As pessoas não conseguem ver você assim. Eles não ligam a uma marca de roupa. Isso é um sobrenome, é um sobrenome difícil. E acho que é alemão, não lembro direito. Daí ela disse, então tá. Daí eu pensei, Resumo. Por que Resumo? Porque esse meu irmão mais velho, que foi a referência, assim, aquele que pensava diferente, que me orientou, assim, e eu era uma menina, ele me fazia ler muito e fazer os resumos. E daí ele disse, não, então tu tem que... Mas ele fazia ler e dizer o resumo, porque no resumo, Léa, você vai tirar tudo o que há de melhor. Então, assim, o que é a marca Resumo? É o que há de melhor para mulher vestir. Que então, legal. Foi isso que daí eu formei a marca da Cá. Daí, a gente é amiga. Não, amiga, vamos ser sócia. Não, amiga, porque eu não queria estragar a amizade. Então, porque eu sou muito... A sociedade tem disso, né? Tem que cuidar muito bem. Tu tem que estar muito alinhada, né? E daí, a Cá é muito criativa e eu sou muito comercial, né? E financeira. Então, assim, não era... Eu não me sentia... Eu dizia, não, é melhor nós manter a amizade do que... Né, dar um BO lá na frente, né? E foi, a marca tá aí, né? Tá com a Resumo. E daí o que aconteceu? Daí eu fui nessa empresa, continuei nessa empresa e fui trabalhando e pensando. Em 2005, daí eu estava em Porto Alegre procurando um sapato para a formatura do meu ex-marido e eu avistei assim na Padre Chagas a Jorge, uma escadaria, coisa mais linda. E daí eu pensei, nossa, essa marca é maravilhosa. Mas daí eu, né, de novo ousada, fui lá e disse, vou ver quanto que é um sapato lá, né? Não tenho nada a perder. Cheguei lá, a moça atendeu, mas era um sapato, ele estava começando, né? Um sapato autoral, desenhava, era 600 e poucos reais, que era o valor do meu salário na UPF, que essa época eu trabalhava na UPF. Eu disse, moça, eu não vou deixar e tal, mas, nossa, a marca é linda, agradeci e tal, e acabei comprando um sapato na época da Werner. E depois eu ligo lá, esse sapato da Werner foi o Jorge que desenhou, porque ele que desenhava as coleções da Werner. Olha só a ligação, né, a essência do que eu gostava. E foi passando o tempo e tal, e eu acompanhando sempre a Jorge. Daí eu ia para Porto Alegre, eu queria, daí já tinha essa, da Padre Chagas, ela tinha assim, recém-mudado, eu acho que para o Iguatemi, não, para o... aquele shopping que tem ali perto da Padre Chagas, Moinhos, isso. E também tinha no Iguatemi, e tinha um outro shopping, que eu não lembro agora o nome. E eu ia nas três, né? E daí meu ex-marido dizia, por que tu vai nas três? Eu disse, porque é diferente. É diferente as compras. Eu conseguia ver que era, cada uma, identificar que era diferente, né? E eu acompanhava a marca. Mas eu estava começando a carreira, a vida, compra apartamento, compra isso, eu não consumia a Jorge. E daí, em janeiro de 2013, eu olhando o site da Jorge, piscou um domingo à tarde, na casa da minha mãe, um íconezinho assim, seja um franqueado. E daí eu disse, vou mandar. E na época, tipo, como assim mandar? Né? Não tem como mandar o meu ex-marido, eu era casada. E ele, Léa,
né? Tu tem noção o que é isso? Eu disse, vou mandar um não, eu já tenho. E para minha surpresa, a Jorge ligou para mim em fevereiro, pedindo se eu queria conhecer a marca, se eu queria conhecer o estúdio. Daí eles marcaram lá para abril do mesmo ano. Isso foi 2013. Aí fui lá, me apaixonei, sabe? Meu Deus, era isso que eu queria. Eu já queria. É que eu acho que tudo tem que ligar no coração, sabe? Quando dizem assim, porque tu tem sucesso profissional. Eu acho que o sucesso profissional não vem agora. Ele vem lá quando eu trabalhava na UPF, lá quando eu trabalhava na imobiliária, porque eu me doei. Lá quando eu vendia roupa de sacola. Né? Eu acreditar que aquele é o sucesso, o sucesso é aquele momento, não tem auge de sucesso. É no aqui e agora, é verdade. Exatamente, o aqui e agora. Quando tu entrou na imobiliária, o salário era o que tu precisava. Isso, e quando eu entrei na UPF, no entanto que eu tenho um carinho enorme por todos os lugares que eu passei, porque lá foi minha história, sabe? Eu fui deixando um legado e fui muito feliz nos lugares onde eu passei. Então, foi muito legal, assim, essa coisa de mandar para lá e ver. E daí, você chega lá e eles começam a te explicar. E tu vai passando pelas diretorias. E uma das perguntas que eles me fizeram, era, tipo, se eu tinha... se não desse lucro, se eu queria. Eu disse, não tem como, né? Eu quero um negócio para dar lucro, eu vou continuar consumindo o Jorge, mas eu não vou, né? Não tenho como. Duas perguntas que me marcaram muito, assim. E a outra, a moça me disse assim, Léa, daí começou a falar do São Paulo Fashion Week, de um estilista que fazia vestido de noiva, que a Jorge tinha parceria, e ela toda empolgada falando, né? E quando ela falava dos estilistas, eu só fazia assim, que legal. Que legal, porque eu pensava, gente, eu não sei quem é essa pessoa, quem que é, né? Então vou ficar quieta e só ouvir, né? Não vou... Isso foi 2013. 2013. 12 anos, né? E daí eu disse, então tá. Então, daí depois de todo esse glamour de conhecer as diretoras, como fazia, eles te mostram todo o processo, como faz, né, um sapato, a criação e tal. Eles te levam na loja Conceito, que é em Gramado. E lá, numa salinha, ela começou a passar os valores que tinha valor da franquia, valor do ponto de shopping, tananã. E o meu ex-marido que estava junto só me cutucava por baixo da mesa e dizia, gente, não tem, o que nós estamos fazendo aqui? E eu saí de lá, queria tirar foto, eu amei, né? Ele, daí saímos de lá, não vai dar, não tem como nós fazer isso, né? E eu calculando, ele dirigindo. E tu fazendo conta. E eu fazendo conta. Quanto que eu tinha que vender na Resumo, quanto que eu tinha que vender mais em crédito imobiliário, quanto que eu tinha que guardar mais dinheiro para fazer uma loja, né? E eu vim toda empolgada, né? Não, eu quero isso daí, eu quero essa Jorge, eu quero. Daí a Jorge me ligou, me disse que eu tinha sido aprovada como franqueada, mas que eu não tinha como, que naquele ano eu achava que era complicado, sabe? Que era complicado, assim, a gente colocar uma loja naquele ano de 2013, era um ano de recessão e tal. E eu não, né? Fiquei triste, mas tudo bem. Daí, Réveillon de janeiro para 2014, eu passei mal na praia e tive um diagnóstico primeiro de câncer na cabeça, que o meu irmão mais velho tinha morrido disso. E depois, daí eu fui operada e tal, depois veio outro diagnóstico que era uma trombose venosa cerebral, e daí eu tratei, enfim, ficou tudo bem. Daí eu fico, né, em stand-by nessa coisa da loja, isso. Daí Mas quanto tempo de tratamento, Léa? Eu fiz, Nath, eu internei em janeiro, daí eu fui operada, foi até março ali o tratamento, e depois eu fiquei hoje até eu tomo, né, medicação, mas nada, assim, nada agressivo, nada que eu não tenha uma vida normal, né? Tudo tranquilo. Daí eu me recuperei e daí em 2015 a Jorge me ligou de novo. Léa, eu acho que é o momento, né? O que tu acha de nós colocarmos a loja esse ano? E eu pensei, puta, é agora, né? Porque se eu morrer,
eu vi os meus irmãos morrer com 20 e poucos anos, eu morrer com 30 e poucos vai ser bem fácil, né? Daí eu pensei assim, não, ou eu tento agora... Pensamento, Eu né? tava Não, pensando tu não aqui, tem né? noção, os O que pensamentos. passou na cabeça, Não, mas né? ou é agora... A vida Tinha quando tido ela um é. diagnóstico também aí, né? Daí É que assim, ó, tinha tudo para dar errado e deu certo, eu sobrevivi. Então, o que que eu vou fazer a partir de agora, né? O que que eu quero para minha vida, né? Porque acho que a gente muda, né? Depois de Sim. passar por um... Não, e eu acho que antes eu tinha as perdas irreparáveis, né? E ali eu senti que, tipo, eu estava muito vulnerável a acontecer comigo. Então, se eu não vivesse intensamente a minha vida, o meu momento, as minhas escolhas, eu não sei quanto tempo que eu tenho, né? Eu não sei. Então, assim, aquilo deu assim, não, eu vou fazer. É isso, e eu acho que isso já fica como mensagem também do quanto a gente tem que aproveitar, né? Os momentos. o hoje mesmo. Hoje, Tem dias que são mais desafiadores, mas tu tá fazendo o que tu ama, né, Léa? E é isso que eu digo, quando eu digo assim, ó, mas eu sempre, Nath, apesar de que hoje eu sou muito realizada no que eu faço, a paixão que eu tenho por calçado, a paixão que eu acho que o calçado ele tem um significado muito maior para as mulheres, né, que eles levam onde elas querem, é uma essência, assim, eu acho que tem uma conexão, que é isso que tem que ser. Eu acho que tu tem que viver aquele momento, como, se eu fui mais feliz lá atrás, não, entendeu? Eu era muito feliz lá. Mas eu sou hoje também. Eu sou hoje também, exato. Entendeu? Não tem o São melhor, fases, são né? fases, né? São fases de uma construção, né? E daí veio esse processo, daí a Jorge, né, vamos fazer e tal, e eu pensei, puta merda, e agora? Agora vamos ter que encarar. Daí fui eu lá negociar com o shopping, né? Como que eu vou fazer, né? Como que eu vou pagar ponto, como é que vai ser? Tinha pouco dinheiro, tinha só mais um carro e um pouquíssimo dinheiro guardado, não tinha nada exagerado, né? E nada de reserva, daí eu pensei, não, vou negociar, eu sei negociar, vou fazer uma proposta. Daí lá no shopping dei uma entrada e parcelei lá, sei lá, o ponto em 3 anos, naquela época tinha ponto, na época acho que eram 70 mil. Daí eu paguei lá a parcela, a taxa de franquia, e lá fui, né? E eu continuava na outra empresa, porque daí eu pensava, não, eu vou ter que continuar ali para colocar dinheiro para dentro da loja, porque está começando, não tenho nem noção como vai ser. Daí fui em treinamento e tal, e daí fiz, que hoje é a diretora Adri, que é uma das que me selecionou como franqueada. A Adri chegou e disse, e eu tinha que fazer a primeira compra, né? Nunca tinha trabalhado no varejo, porque a cá era diferente, eu pegava a roupa vendida e devolvia, né? Que não tinha essa Agora a escolha percepção, era agora contigo, a né? escolha era comigo, e como é que ia ser, né? A Jorge estava começando, não é hoje a Jorge, é 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando começou todo o processo. Então eu disse, daí eles fizeram uma sugestão, eu fui mais ou menos na sugestão deles, fui na minha, e essa diretora me disse assim, Léa, eu não... Nossa, que franqueada que comprou exatamente o que era. Eu disse, não, eu comprei isso daí porque eu não tenho dinheiro para pagar. Como é que nós vamos fazer? Né? Como que a gente vai fazer essa primeira compra? Ela, então vamos ver com a fábrica se eles te dão um prazo maior e tal. Eu disse, então tá. E daí ela conseguiu o prazo, assim. Mas eu passei lá a semana em treinamento praticamente sem dormir, né? Eu pensava, puta, como é que eu vou falar para ela que não tem dinheiro, né? Mas eu vou ter que falar, uma hora eu vou ter que falar para ela, né? E eu lá fazendo treinamento como se nada tivesse acontecendo. E daí eu fiz, daí ela deu né, esse prazo, e eu fui fazendo a obra aqui, deu uns percalços, porque shopping também eu não sabia nada disso, né, que a obra tinha que funcionar à noite, não pode durante o dia para não fazer barulho, para não estragar o ambiente, tem que ser um ambiente tranquilo e tal. Tá, daí foi todo esse processo, então eu fiz uma obra no shopping que não tinha nem noção como ia ser. Negociei, daí o fiador pro shopping, tem um fiador, né? Quem que vai ser meu fiador? Daí meu tio, que morreu em 2019, que foi fiador do meu irmão, que o meu irmão tinha foto quando ele faleceu,
que eu e o Thiago tínhamos uma ligação muito grande de afinidades, projetos de vida. Então, assim, o Thiago também era muito ousado. Quando ele começou a foto, ele também começou com o carro que ele tinha, de 20 mil, e o resto ele foi pagando, assim. Pegou um financiamento que esse meu tio foi fiador. Daí eu pensei, vou pedir pro tio, né? De novo, né? Não, já tem. Fui lá, né? E o tio, e olha, assim, né? Eu quero pôr uma loja no shopping e tal. Daí ele era empresário, também tinha uma transportadora. Daí ele disse, então, passa lá no escritório, pega os papéis que eu assino. E daí fiz, né? Foi e hoje, depois daí, daí isso concluiu, abri a loja, e no dia da inauguração da loja, a Karina chegou e disse assim para mim, nossa, amiga, tu não tá feliz? E eu saí para fora e disse, olha tudo isso daí, as pessoas ficam dizendo que tá chique, que não sei o que, eu devo tudo. Eu devo tudo. Eu devo tudo isso daí. Se dá tudo errado, eu não sei nem para onde é que eu vou. Eu disse, eu não tenho opção, tu entendeu? Mas eu continuava lá na outra empresa, lá bem quietinha, né? Trabalhando e injetando dinheiro na Jorge. Daí chegou o primeiro mês, meninas, tantas histórias, mas umas que me marcaram muito. Chegou o primeiro mês de pagar as meninas, eu tinha 4 funcionárias, 5 na época. E eu, meu Deus, comecei a somar aquelas coisas, gente, é mais do que o meu salário. Eu pensei, o salário da UCI, né, eu pago elas, né, pensei assim, vou pagar elas. E aquele, meu Deus, o que eu vou fazer? E aquilo, meu Deus, aquela sensação de impotência, meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, eu não comia, assim, tipo, não vou em nenhum lugar, não posso gastar R$1, porque eu tenho que pagar elas, né? Mas aí foi fazendo, assim, teve outro episódio que também eu não tinha, era outubro, era no comecinho, assim, e eu já tinha me separado, eu não tinha grana para pagar umas coisas. Daí hoje ela é minha sócia, na época ela era minha funcionária, sócia de um outro empreendimento que eu tenho. Daí eu disse, Adri, tu tem que me emprestar esse dinheiro. E ela disse, Léa, mas é o único dinheiro da minha vida. Eu disse, não, fica tranquila, eu vou te dar esse cheque aqui, eu tenho um limite no banco, se eu morrer, tu vai lá e saca, e depois tu chora e carrega meu caixão. Mas primeiro tu vai lá, tu saca o dinheiro que é teu, e depois o resto vamos ver o que vamos fazer. Mas tu não fica sem esse dinheiro. E dei o cheque para ela, preenchido, e disse, ó, tá aqui a garantia. Mas daí foi indo, as coisas foram acontecendo, fui indo, daí assim, eu trabalhava na UCI, eu ainda tinha o carro da empresa, então assim, não tinha o meu carro, mas tinha o carro da empresa, então estava tudo sob controle. Daí eu inventei de fazer o evento da Jorge, com o Jorge, né, para solidificar a marca, toda aquela história. A loja foi a número 58, hoje deve estar umas 130 e poucas. Não sei exato o número. Então eu fui, e no glamour, né? Nossa, né? Um glamour só, né? E daí o Jorge veio, foi muito legal, foi bacana. E a UCI, daí o que aconteceu? A UCI, eu tinha dito já para minha supervisora, porque eu ia fazer uma transição, eu ia ficar um tempo, eu podia treinar uma pessoa no meu lugar, que ficasse no meu lugar, mas que eu ia me dedicar à minha empresa. Daí ela disse, não, tudo bem, Léa, tranquilo. Daí no dia do evento da Jorge, ela me manda uma mensagem, Léa, tô chegando em Passo Fundo, tu me pega na rodoviária. Eu pensei, o que ela quer? Tu veio me demitir? Eu perguntei ela, Léa, calma. Tu não veio me demitir no dia do evento do Jorge. Só um pouquinho. Tu tá brincando? Fui lá pegar ela, né? Porque minha supervisora, né? Não tinha escolha, né? Foi, daí chegamos no escritório e eu disse, tá, me dá os papéis ali que agora eu não posso nem chorar, porque eu tenho que ir lá me maquiar e eu tenho que ir lá almoçar com o Jorge. Me dá rápido esses papéis.
Daí assinei os meus 30 que eu tive que cumprir. Aí pensei, puta, sem carro. Ela foi te demitir mesmo? Ela veio me demitir no dia do evento. Mas daí teve toda uma explicação. Por quê? Essa empresa era uma multinacional que um dos acionistas era o Banco Santander. Eu era a praça que mais, uma das 3 praças que mais vendia crédito imobiliário. E naquele ano anterior, eu tinha vendido tipo 13 milhões, entendeu? Então não tinha, e o Santander cortou o recurso de empresas de acionistas, não tinha mais. E daí eles tinham que fechar as 3 praças que mais vendiam, tudo no mesmo tempo. Você não sabe ser naquele dia. Mas daí eu disse, podia, meu Deus. Mas é que a mulher não tinha também como saber. Não, ela sabia do Ela evento. sabia do evento? Sabia. Ah, então ela Só foi que o meio que do mal. acontece, essas multinacionais, você tem uma decisão e você tem que tomar a decisão, tu entendeu? E tem que ir lá Não executar. tem muita... E ela ainda disse, Léa, eu escolhi, podia ter vindo o diretor lá, que tinha um da Europa, o outro de... eles moravam, os 2 outros moravam fora. E ela era minha supervisora. Eu escolhi para vir te dar a mensagem e tal. Mas enfim, né? Fui, né, meninas? Não podia nem chorar, né? Tinha que sorrir, tirei um monte de foto e achava que tá tudo bem, né? E eu só pensava, puta, eu tô ferrada agora. Sem carro, o celular, a linha do celular que eu não pagava. Devendo tudo essa loja ainda, fazendo festa pra Jorge, que eu devo estar louca, né? Tô louca. Gente, louca mesmo. Louca. Não, e eu pensava, não. Empreendedora nata. Não, põe empreender. Nossa, eu não arrisco dessa admirável, maluca. Não, meu Deus do céu. Maluca. E daí eu pensei, putz, saí de lá, né? No outro dia, daí liguei minha supervisora, eu disse, como é que vamos fazer com o carro? Ela disse, Léa, tu tem 30 dias ainda pra ficar com o carro e tá. E eu, tá, vamos ver o que vamos fazer, né? Pensei, comprar um carro barato, porque como é que eu vou pegar um carro bom se eu não posso? Lá fui eu, comprei um C3, sei lá, na época, acho que era 19, nem sei quanto que era baratinho assim, eu peguei a rescisão e comprei esse carro, né, porque daí como eu fui demitida e tal, e daí lá, comecei lá a estruturar a Mas a rescisão ainda deu legal, porque eu fiquei 8 anos nessa empresa, né, então assim, eu sempre... Fiquei muito tempo, né, nessa Tem empresa. males que vem pra bem, né? Quase sempre. Isso, exatamente. Um andamento. Vida, né? É que na hora, a notícia, sempre a gente não consegue... porque tu sai de uma CLT e ali foi, tipo, tu vai ter que encarar a tua vida empreendedora agora, né? Agora é a segurança, tá sempre vulnerável. O que vai acontecer, né? O que pode acontecer? Tivemos uma pausa, né? Porque a gente teve problemas técnicos. Tá muito frio em Passo Fundo. E como dá pra ver, as nossas belas roupas não estão tão quentinhas. A minha assim. tá bem quentinha. Tá uma delícia, E né, as nossas Nath? câmeras resolveram que elas não gostam de calor, elas são do frio. E agora nós iremos congelar, mas o assunto vai voltar. Léa, nós estávamos falando sobre... sobre daí, comecei eu daí. A sua saída da empresa. Daí encarei o fato, né? Tipo, agora eu sou empreendedora, eu sou a empresária, né? Sou a chique. E quando eu adquiri a Jorge, para mim era um negócio. Eu não tinha dimensão que a marca era tão glamurosa assim. E também eu não tinha dimensão que as mulheres eram tão apaixonadas e que sim, muitas queriam ter só para ter. Entendeu? Não era um negócio rentável. Tipo, eu quero ter um negócio, entendeu? Por isso que ela te fez essa pergunta. Por isso que ela fez essa pergunta, né? E daí veio toda essa coisa. Daí quando as pessoas chegavam para mim, nossa, que chique e tal, eu pensava, meu, sério que é assim? Né? Sério? Sério que é tão chique assim? Daí, meninas, veio assim, muitos desafios, né? Porque eu nunca tinha trabalhado no varejo. Eu sou uma pessoa extremamente organizada financeiramente. E eu me deparei com um monte de boleto. E aquela angústia, se eu tinha, eu comprava, se eu não tinha, eu não comprava. Então, eu comprava minhas coisas meio que à vista, não tinha tinha medo, né, de comprar as minhas coisas assim. Então, veio todo esse desafio de
tomar as rédeas, né, de uma empresa, de funcionário, e daí vem tudo, né? Vem a gestão de pessoas, vem a gestão financeira, vem as compras, vem uma demanda de problemas que acontecem do dia a dia que você não escolhe, que você vai ter que gerenciar. Porque empreender é isso, né? É viver no risco. E daí, quando tudo estava estabilizado, veio a pandemia. Né? Veio a pandemia e a pandemia me fez, de novo, um grande desafio. Né? Um grande desafio onde nós fechamos, né? E no dia eu liguei para minha mãe, por acaso era um dia antes do aniversário desse meu último irmão que tinha falecido, que a gente tinha uma ligação muito forte, e estava tudo fechado. E eu liguei para minha mãe, e eu disse, mãe, e comecei a chorar, né? Mãe, fechou a loja, né? Fechou tudo, e o que eu vou fazer? E ela, bem firme, me disse, mas tu escolheu ter essa lojinha? Agora tu vai ter que arcar com as consequências. Vá, boba. Para de chorar. Tu quase morreu esses tempos. Tá aí viva. Tipo, para, enche o saco, né? E eu, né, fui engolir aquilo. Fui chorar. Foi tentar dar uma digerida nisso. Fui chorar em casa, sozinha. E depois na terapia, né? E daí veio aquelas notícias, né, gente, fecha tudo, e o que a Jorge vai fazer, e era reunião com a Jorge, e o shopping era o primeiro a fechar, e como é que eu ia pagar aluguel, nossa, era 1000 coisas para te resolver, era todo dia, entendeu? Era Tinha assim, reunião dos empresários isso, aqui, um dia fechava tudo, outro dia abria. Daí um dia tu podia ir lá pegar calçado e vender online, mas tu não podia, gente, eu atendia às vezes na garagem do shopping. Daí, o que eu fiz? Eu dei férias, para quem tinha que dar férias. Depois eu demiti aquelas, daí depois, aquela que eu fiquei com uma, fiz um afastamento. Daí, quando abriu as lojas de rua, né? E nós não podíamos abrir. O que eu fiz? Peguei a minha loja e trouxe para o Caia, que é essa minha amiga, que eu tô com a roupa dela. A Karen me disse, amiga, que tem a parte de cima, tu coloca a tua loja aí, por enquanto, para vender alguma coisa, para te tirar algumas despesas. Vou eu com essa funcionária, carrega tudo, né? Um monte de caixa, põe caixa, bolsa e fui vendendo mais em conta. E a Jorge, a gente fez uma estratégia, né? Os franqueados que tinham o financeiro em dia, eles prorrogaram boletos, cancelaram pedidos, né? A gente foi trabalhando todo mundo junto. Só que cada reunião era assim, fechou 8, fechou tantas, fechou, não tem como, entendeu? Aquilo parecia que estava num filme. É desesperador. E eu pensava, pronto, agora eu tô falida, era só o que me faltava, porque o resto já tinha tudo acontecido, né? Era só falência, né? Eu pensava, não é possível. E aí recomeçou. Daí, o que aconteceu? Eu tava nesse processo ali, quando deu os 5 anos era 5 anos, isso. Da Jorge, eu queria ampliar, porque a minha loja tinha começado com 34 metros. E daí a Via Uno tinha saído de trás e eu abriria e faria a loja que eu tenho hoje de 80 metros. Daí começou, né? Faz, não faz, faz, não faz. E não, na pandemia, né? E pedia para o que tu acha? Não, mulher, não é o momento. O que tu acha? Não. Peguei tudo, aqueles Pronamp, todos que eu podia. Vou fazer a loja nova. Porque daí eu pensava assim, uma hora vai passar. E a minha amiga, que é médica veterinária, que não parou, ela dizia, amiga, não é bem assim para desenvolver uma vacina. Eu dizia, não, isso daí vai sair logo, essa vacina, tudo vai voltar como era antes. Olha a ideia da maluca. E ela dizia, não, amiga, não é bem assim. Eu, não, vou fazer a loja nova. Fui lá, daí negociei com o shopping, todos os empréstimos, né? Peguei todos de novo, de novo não, né? Os empréstimos que dava, que o governo subsidiava com um juro legal, né? E o meu contador dizia, Léa, pega, porque assim, com esse juro, até para te trocar de carro daqui a um tempo, né? E ele não conseguiu, e ele até dizia, não, eu disse, não, tu tá sonegando, tu tá mentindo, porque se eu conseguir, tu não pode conseguir também.
Daí fiz a loja nova, de 80 metros, aí foi voltando as coisas, assim, daí eu fiz a inauguração da loja, foi 2022, 23, 24, 25, não, tem 4 anos, 21, foi um ano e pouquinho depois da pandemia. Nós usando máscara ainda, né, no dia da inauguração. Fiz a loja nova porque é isso que eu pensava, que ia passar e que quando as pessoas começassem a fazer, eu já estava pronta, né? E quem ficasse, como eu acho que toda crise é assim, quem fica e suporta, vai. Quem sempre se elimina, mas daí pode eliminar o amador, o que não sabe o que está fazendo, é a o persistência, segredo, né? que é o segredo, assim, a persistência, persistir, persistir, persistir. Eu acho que não tem segredo, o empreendedor, ele é assim. Ele nasce A gente sempre... tem que achar saídas, né? Soluções É a solução, porque o não dá por problema aqui, sempre vai por lá. ter. É. Sempre vai ter. Sempre o empreendedor, ele acorda já com problema. Ou o funcionário não foi, ou não sei o quê, ou a uma vendeu uma coisa que era da outra. Daí não tem, né? Sempre É uma assim, quando eu disse assim, nossa, mas você estava tão bem no Instagram, ai, querido, não vou aparecer no Instagram mal, né? Eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que continuar fazendo vídeo. E veio esse desafio também, né? Eu tinha uma estagiária que fazia os vídeos, era o início, né, antes da pandemia, e eu achava o máximo, eu chegava na loja, fazer vídeo, né? Começou, né? O que eu vou fazer? E como eu sempre fui do meu irmão, mais velho, que me ensinou das leituras, né? Ele sempre dizia, na dificuldade, tu pega um livro. No livro vai ter alguma coisa para te ensinar. E o Steve Jobs eu li em 2009, quando eu queria saber que empreender. Quando eu vi a história, a biografia dele, que eu li em 60 dias, eu disse, não, eu quero empreender. Esse cara, olha o que esse cara fez, né? Será eu não vou conseguir fazer alguma coisa? Foi ali, daí eu li o livro que se chama Coragem de Ser Imperfeito. Isso, que você fica vulnerável, que algumas pessoas vão gostar de você, outras não. Eu nunca consegui ler esse livro, acredita? Eu também não. Eu começo e eu não consigo avançar. Porque eu acho que talvez ele mexe com alguma coisa em mim que eu Pode preciso ser que ver. sim. Uhum. E aí eu leio um pouco, aí eu paro, daí eu tenho que reler tudo que eu li de novo, daí eu olho, daí eu penso, não, isso aqui foi importante, deixa eu ler de novo. Eu não passei do 2º capítulo, já fazem uns 3, 4, 5, 6 anos. Mas foi na lê pandemia que eu assim, comecei. porque esse livro foi a virada de chave, assim, tipo... É que eu acho que tem momentos. Existem momentos que tu tem que exatamente. ler aquilo. E existem momentos que, tipo assim, tu vai tentar e... Não vai dar certo. Os né? primeiros pra ti capítulos não eu sei de adianta. cor, porque os primeiros capítulos eu li, reli, mas o resto... Então foi uma mudança também, onde eu assim, tipo, eu pensei, eu tenho uma franquia, no entanto que quando eu fiz a revista com o Jorge, o pessoal da revista queria fazer comigo na capa, eu disse, não, porque eu tenho uma franquia, então acho que tem que ter o franqueador, né, não precisa eu aparecer assim, tipo, não, deixa ele, né, a estrela é ele. E daí eu me deparei que essa conexão hoje, ela tem que existir, entendeu? As pessoas, elas fazem essa ligação, né? E como é que tu faz tuas escolhas, Leia? Eu sempre fiquei curiosa. Como é que tu faz as tuas compras? Porque você precisa agradar as pessoas, né? No sentido de que eu vá até a tua loja, se bem que eu gosto de tudo que tem lá, né? Mas como é que tu faz essas escolhas? Agora nós estamos, o frio chegou e eu já tô na penúltima compra do verão. Que a gente tem showroom. Isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir entender. Como é que tu tá numa estação e tu tá comprando... Outra, né? E já tá Tem o vendo, prazo, tu já né? tá Não, planejando. eu sei, mas eu jamais conseguiria fazer isso. Por exemplo, Ah, não sei. agosto, agora em agosto, nas Nath, assim, ó, não existe nada na vida que tu não aprenda. Quando uma funcionária minha me diz assim, mas eu sei, mas tu não sabia nem falar, tu não vai saber só fazer isso aqui. Mas claro que vai. A minha avó que tinha um ditado, quando ela recebia as enfermeiras na casa dela, aí ela dizia, você sabe fazer pão, sei lá, pão de, sei lá, erva doce que ela gostava. Não, não sei, nunca é tarde para aprender, pega o livro e vai aprender. E vai aprender, E era assim, exatamente. não sabia cortar lenha, que ela mandava as enfermeiras cortar lenha. Não sei, dona Dalva, vai aprender. Vai Não é aprender. verdade, pai?
Não existe nada que tu não aprenda. E claro, eu não vim do varejo, mas eu acho que assim, ó, tudo que tu se dedica na vida, ela dá certo, entendeu? A empresa também é que nem uma plantinha, é qualquer relação que tu tenha, entende? Exatamente, mas eu falo que neste ramo. Então vai dando que de spoilers repente pra pra nós, ti, que né? vem pro verão aí. Gente, é muita coisa Estamos linda. todas Estamos todas Na de paleta de Jorge. inverno, gente. Jorge. E toda na paleta de inverno, né? Não, mas eu já tô com, como é que é? Não É o first look. First look do É o primeiro do olhar summer, do verão. do verão. O primeiro chiquérrima, olhar Nath. do verão. Esse é bem a essência da Jorge aí, né? Esse saltão e tal. Gente, então, o verão vem muito azul, muito marrom, azul marinho. Marrom continua, tons terrosos. Porque o marrom vem foi muito forte nesse. O tá sendo muito forte branco, nesse inverno. muito branco. Eu amo branco. Off-white também. O off, o branco. Ele vem muito, muito forte. Agora nós temos também a coleção Say Yes, que é a coleção noivas, né? Que legal. A gente tem a coleção noiva. É isso, pra tua nora. Tem a coleção noivas, né? Tu já tem na loja? Eu já tenho a coleção e já tô fazendo uma nova coleção de noivas, que daí chega em setembro essa. Então, é muito antes porque, meninas, porque que funciona? A Jorge, ela tem que comprar uma matéria, ela é pesquisada, né, fora do Brasil, as diretoras vão para lá, pesquisam, diretora de produto, comercial, lá se faz uma coleção e começa a selecionar couro, material, ferragem, e tudo isso é feito minuciosamente. O que eu me apaixonei pela Jorge? Os detalhes. Tudo na vida que tiver um detalhezinho, é isso que dá a diferença. E a Jorge é isso. É a ferragem, é o couro, é o brilho, o não brilho hoje, que hoje mudou muito a moda, e a Jorge repaginou também aí a marca que tem hoje para que gosta de mais brilho, para que não gosta de tanto brilho, para que gosta de pedra, que não gosta de pedra. Então, vem muita coisa, assim, é um mix, né, de coleção muito grande, né? Ela vem sempre inovando. Inclusive com tênis, né? Isso, muito tênis, que eu tô loafer. adorando, Porque lindo. antes você via Jorge, saltão, perua, né? Saltão, perua. Tipo, a mulher que só gosta de salto, né? E hoje não, ela tem tênis, ela tem loafer, ela tem rasteirinha. E são né? sapatos extremamente confortáveis. Eu ia dizer Mais isso, importante. é saltão, mas é super confortável. Eu tava explicando. As coisas vêm substituindo também muito esse salto alto, Isso né? para as mulheres, isso Pela mudou muito na praticidade do pandemia, dia a né? A dia. praticidade de ficar também alinhada, mas confortável. confortável. Para quem não quer mais também usar salto, né? Para quem não gosta, então tem todos, o salto bloco, o salto fino. Então mudou muito isso a moda. A moda, na verdade, ficou muito versátil, né? Hoje você usa o que você quer, né? Não tem a executiva tem que andar de saltão. Não tem. Assim como não precisa necessariamente combinar o sapato com a bolsa, né? De jeito nenhum, não precisa. Não precisa. E daí o que acontece, assim, da coleção é isso. Então daí eles fazem toda essa preparação, onde esse couro, né, esse material, as ferragens, é tudo escolhido, os modelos. A fábrica daí providencia para uma das fábricas que faz 90% da coleção. Tudo isso é estudado, analisado e depois colocado em produção. Então, assim, é por isso que tem que ser antes. Sempre nós temos que ter antes as coisas por causa disso. Porque tem que haver esse processo de andamento que a Jorge prima muito, né? Qualidade, o conforto, e muito tempo, né? Antes, comprava um calçado e dizia, não é tão confortável, e hoje é super confortável, né? Então, assim, ela foi adaptando, né, ao mercado. Então, e é tudo muito detalhado, né? Quando uma cliente diz assim, mas tu consegue para mim? Não, meninas,
essa bota que veio, ela não vem mais, aquele sapato lá não vem mais. Ou você fica nesse momento, ou você não fica, né? Não tem ela uma reposição de produto que já foi fabricado, porque é uma limitação do couro. Esse couro vai ser produzido tanto. Até pela questão da exclusividade. Isso, também, exclusividade, exatamente. Então, assim, não fica aquela coisa, Léa, tem um monte de bolsa igual. Não. E como a loja antes era pequena, eu fiquei meio que referência em bolsa, porque eu não tinha estoque, eu não tinha lugar para pôr os calçados. E as bolsas eram menos volume, né? Então, eu conseguia levar para minha casa, na casa da minha mãe, e ir trazendo aos poucos, né? Então, ficou meio que referência a loja. Lá na Léa tem todo tipo de bolsa, de festa, bolsa para sair, bolsa para trabalhar, mochila, pasta bolsa de mãe, bolsa né? de Que é aquela mãe. bolsa cheia de... Isso. Então, assim, foi se criando esse hábito. Então, assim, o que eu comprar agora, eu sempre digo, gurias, deixem claro, né? Mas tem vários clientes que já sabem, tipo, eu vou ficar, porque se eu não ficar, depois não vai ter, né? Não, O não exemplo vai. foi o sapato preto hoje, que tu ia trazer ontem, exatamente. tinha, Hoje não não tem. Não tem, porque exatamente, vende. E aquele modelo eu não vou conseguir mais, né? Aquele modelo não vai ter mais, né? Então, isso também tu vai se apaixonando pelo mundo da moda, né? Ele é muito dinâmico, muito rápido. E agora eu já recebi essa parte do verão, né? Que é o First Look. E daí, daqui a um pouco, eu já recebo o preview. E em agosto eu já viro a coleção. Eu já tô começando o verão. Eu já esqueci. Tá, mas daí então azul marinho, branco, marrom, tons terrosos, muito natural, tá? Tipo palha, muito, vai continuar, tá? Muito tipo palha. Nós temos uma coleção de virada que eu sou apaixonada pelo mar, né? Bom, pelo mar, por tudo, né? Por mar, por neve, mas tem uma ligação, né, com o mar, eu acho que é bom, engrandece a alma, né? Você ficar perto do mar. E essa coleção tem de virada umas flores, tipo de dentro do mar, sabe? Linda, 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 sabe? E daí, até daí uma franquia, tu vai comprar? Eu disse, gente, não tem como não comprar, isso daqui é vitrine, é assim, ó, é a virada da coleção, tipo, o verão vem aí com tudo, né? Então, mas é assim, ó, 2 bolsas, eu peguei, quem pegar, pegou. Né, os chinelinhos tantos, o tamanquinho tantos, e deu. Então, quem quiser aquela... Leia, os sapatos do verão. Porque no inverno a gente tem as botas, né? E tem muita gente que diz que adora vir para o sul para poder usar bota. Porque, sim. Tudo bem que essa virada desse gente tempo, vende muito dias, né? bota pro Nordeste, porque essa época da festa de São João, lá é muito tradicional, né? E o pessoal vai lá de bota. Eles usam bota. Olha só, isso eu não sabia, não. Até porque vende realmente muita é pra uma bota. ocasião específica, né? Pra roupa de São João, porque não tem como usar bota no calor. Ou tem? Tem como usar bota. Lá elas usam bota no calor, né? Porque não fica... o piriguete não tem frio. não tem calor. Não tem calor, essa é boa, né? Essa é boa. Mas vem assim, muita sandália, tanto salto bloco quanto salto fino. Tamanco, que é algo que começou devagar e lá fora a gente está vendo muito tamanco. Adoro. Eu não era adepta a tamanco e hoje eu adoro tamanco. Eu acho que dá um ar de modernidade, né? No look, assim, e deixa ainda muito feminina, né? Eu particularmente gosto de salto, mas eu uso de vez em quando tênis e loafer. E eu acho que isso basicamente, assim, que vem. E as rasteirinhas que sempre, né? Sempre vão, porque elas... amigas, né, é isso. Mas eu, assim, eu tenho, por exemplo, a gente tem uns chinelinhos o ano todo, porque agora, até em julho, muita gente viaja, né, de férias pro calor. E daí a gente costuma sempre ter alguma coisa de verão, tá? Eu sempre digo para as gurias, não, a gente tem. E daí é a mesma coisa que festa, sandália de festa. Eu sou uma adepta que eu tenho sempre sandália de festa. Mas tem que ter. Porque a sandália de festa, você usa sempre, né? Às vezes você não precisa... Ai, tá frio, mas a pessoa vai usar.
ela quer usar a sandália. Então, Até sandália porque de não tem como festa. botar um vestido longo, lindo, né, pra uma festa. É. Se não uma bota que não combina, Né, que não, condiz, bota né? não condiz com... E às vezes o escarpão não dá, e não, eu quero sandália. Então eu vou ir de sandália. Então nós temos essa linha festa muito forte, que a gente vende muito, constante. A Jorge está sempre renovando essa linha festa. A gente sempre tem as sandálias Gisele, né, de todas as cores, a famosa sandália Gisele. Eu nem sabia. A Gisele de prata, dourado, nude, vermelho, todas as cores. E ela veio também com um saltinho menor, né? Porque tem a maior e tem um saltinho menor pela necessidade da cliente hoje. E agora, Legal. Janis? Então vamos lá, vamos fazer Chegou- as perguntas chegou a tua rapidinhas. hora. Rapidinha. Tá, Vem, Léa, Flock. assim, O ó, Flock até veio pras rapidinhas. me diz assim, uma pessoa que você gostaria de ter conhecido. Nossa! Uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido. A Xuxa, gente, eu queria. Não, já ela morreu. Conhecida, ela já morreu. Uma pessoa Não, a já Xuxa tá morreu. viva ainda, tá? Só pra te informar. Que eu posso, que eu não A pessoa não já vou. tem Tem mais Faleceu, oportunidade. Nossa, que difícil essa pergunta. Vinícius de Moraes. Olha! Foi o primeiro livro que eu li. Legal. E alguém que você gostaria de conhecer? Agora, A Xuxa! Por que a Xuxa? Porque eu acho que ela acompanhou na minha infância, e por mais que as pessoas diziam que é isso, que é aquilo, eu acho que ela trazia muita coisa assim de fantasia, de Lúdico. de ter Com as certeza. coisas, daquele planeta, daquele café da manhã surreal, assim, dos discos dela, de ter os discos dela. Eu acho que é uma pessoa que eu gostaria de ter E conhecido. fora que ela é uma baita de uma empreendedora, né? Isso, Eu tinha todas as exatamente. fitas da Xuxa. Eu acho que eu vejo assim os meus sobrinhos hoje e penso, eles não vão ter isso, não vão ter ela, né? Tem outros desenhos, mas não é que nem ter o show da Xuxa, né? É verdade. Eu acho que é uma pessoa que sim, eu gostaria de conhecer, assim. E um livro? Livro, esse do Steve Jobs, que esse mudou a minha vida, assim. Li em 60 dias. Mas tem vários. E ele é assim, Ele né? é assim. Eu tenho vários livros na minha casa, uma das paixões, assim, que cada momento da minha vida eu tenho esse livro, eu coloco a data, o ano, e lá eu sempre relembro de algum momento da minha vida, por que eu comprei esse livro, né? E outro que me marcou muito também foi A Cabana, que é um livro que eu li em 3 dias, que eu queria entender como é que faz um luto, né? Como é que eu vou encarar, se todo mundo encara, né? Esse e o outro que é Recomeços. Tem vários, mas eu não vou falar todos, né? Só vou Não, falar era esse, só um. Era só ok? um, mas vou falar só mais esse, a gente já tá? tá com uma biblioteca. Já, Mas, mas assim, a gente tá tornando todo mundo que nos assiste um pouco mais sábio. Porque se voltar verdade. da primeira indicação até agora, são pelo vários menos, livros. pelo menos uns 10 livros a mais vocês já vão devem ter ser. lido. E esse Recomeço só que foi pessoas que passaram por traumas e como que elas recomeçavam. É O Porque eu Recomeço o nome? Recomeços. Não conheço esse. Também não é. Ele tem várias histórias de pessoas que perderam... De superações. De superações, que tiveram que se reinventar e que... Pessoas famosas e não famosas. Jane, eu vou só interromper as rapidinhas porque eu criei uma agora pra ler. Um sapato pra tua vida. Se tu tivesse que escolher um par de sapato pra ser teu pro resto da tua Bota, vida. cano longo. No verão também, eu tô te dando a chance. É um sapato pro resto da vida. Inverno, verão, um só. Inverno, verão, Então, mas como é que eu vou viver sem bota. Pode ser. Não, então tamanco, não. Tamanco, Vamos deixar tamanco. um tamanco. Acho moderno. Tá, e vou te perguntar mais uma coisa. O que tu diria pra Léa de lá atrás da imobiliária, hoje? Ai, não. O que eu diria? Que eu fui muito corajosa. Ah, legal. E isso brilha o teu olho. Parabéns. Muito corajosa. Muito, Foi assim. mesmo. E que a minha intensidade de vida vem dos meus irmãos. Ai, legal. Lindo, lindo, lindo. Que eu vivo, assim, o que eles não viveram. Eu vivo. Então, por isso Pra que eu não honrar deixo. eles. É isso. Aham.
Então, não me convida para viajar, que eu tô com a mala pronta. Né? Eu não Ó, gosto, né? às vezes é tudo aqui, ó. Eu acho que não dá para deixar para depois. Tem que viver hoje. Não dá, assim, é um instante, assim. Eu vivo muito essa coisa, assim, eu quero, eu vou com medo, mas eu vou, sabe? Porque a vida passa muito rápido. Né? E assim, o que eu mais me arrependo na vida é do que eu não fiz, não do que eu fiz. Porque as coisas que eu fiz, até eu me arrependi algumas, mas não muitas. Mas assim, de não... Mas é lição. Mas que te tornaram a pessoa que tu é hoje, não adianta, né? Sim, então assim, ela vai com todo mundo. Já ouvi muito assim, nossa, Léa, tu viaja com todo mundo? Sim, porque eu me adapto muito fácil. Também assim, aquele que quer ir no melhor restaurante, beleza, vamos comer lá na esquina o cachorro-quente, vamos, beleza. Com a tamanquinha sempre junto. Com a tamanca é sempre Descer junto. da tamanca, isso aí. Então eu acho que é isso, assim, que eu acho que eu diria, seja muito corajosa, continue assim. Sabe, um dia que me chamou muita atenção, um dia que nós fomos num show, e daí eu comentei contigo que tu tinha comprado um imóvel e tal, né? E aí tu falou pra mim assim, eu comprei. Como eu sempre dei um jeito na minha vida, tudo, eu vou dar um jeito. E eu achei muito legal. Não, assim, e eu tipo disse, assim, no máximo que acontecer, eu o vendo. máximo que acontecer, eu vendo. Entendeu? Não vai. E se eu não puder pagar, eu vou chegar lá pro pessoal, eu vou dizer, olha, né, eu não tô conseguindo, como que nós vamos fazer, né? Eu vou resolver. Sim. Né? Eu não vou Mas ficar tinha essa coragem, eu achei muito legal isso. Muito legal mesmo. Não, mas foi bem... eu fiquei umas noites sem dormir. Como sempre. Mas a vida sempre dá um jeito, né? Quem vê close não vê corre, né? Não. A gente faz e depois a Mas gente porque fica todo pensando. mundo vê, nossa, comprou. E eu pensei, gente, eu só tinha crédito, né? Quem tem crédito, É isso aí. Só tinha crédito. E é bem isso, assim, não vou deixar. Se tiver que resolver, eu vou resolver. Né? Vou resolver. E aproveitando, Léa, eu gostaria que você olhasse Tem para ainda aquela. uma rapidinha? faltou a música. A música, uma música. E tem a do Bon Jovi, eu não lembro o nome dela, do YouTube, que é assim, a minha música. Bom, depois a gente vai colocar aqui embaixo o nome da música da Léa e Isso. vocês todos podem conferir a música também na nossa playlist do Spotify. Isso aí. Isso aí. Né? E legal. antes da mensagem final da Léa, a gente tem que agradecer a todos os patrocinadores que estiveram conosco neste momento. Na titulista, porque eu não lembro de todos. De a gente todos, tá muito então, feliz. então vamos começar, né? Vamos começar. Vocês me ajudem, tá, gente? Vamos Nós lá. temos a Jorge, aqui com os nossos sapatos maravilhosos. Nós temos a Sofisticada também. Com nossos Lindas lookinhos. looks. Os nossos looks. Nós temos o Harrison Cabeleireiros, que nos exato. deixou lindas para este episódio. Quem A mais? Make também. A Make, a Gabardina Couros, que está conosco também. A Morgana. Morgana Volpato. Volpato. Meu Deus, quanta gente. A responsável CVF pela incorporadora. Eu ia esperar no final pra falar da CVF. Então corta. Quem mais? E nós temos também agora o Clube Vinos, né? Que é o Clube de isso aí, Vinhos. Que vai Então- nos Nos alegraram. alegrar logo no E hoje intervalo. nós recebemos também da Only Donuts, né? Exato. Os donuts maravilhosos. Tudo e em da grãos. Tudo em grãos também. Exatamente. A gente agradece a todos que estão conosco neste momento. Né? E a CVF, agora sim, agora que tu me Então agora tu pode falar. Agora eu posso falar, então, nosso muito obrigada, CVF Incorporadora, que está conosco neste projeto, nos cedendo lindos espaços para as nossas gravações. Isso aí. E agora a tua mensagem final, né? Olhando para lá. Para lá? É. Então, eu quero agradecer a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Eu acho que, para mim, eu não sou muito... Não era, né, muito de contar, porque a minha história, enfim, eu acho que as pessoas sempre veem a gente meio que achando que a gente está pronta, né, e que não tem problema, que foi tudo muito fácil, e que não, que é um processo, e que todo dia é uma construção. E agradecer aí a oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história empreendedora, e que hoje, esse ano faz uma década. Né? E eu me orgulho muito disso.
Ah, que E nós nos orgulhamos de você. A gente É. não pode deixar a oportunidade passar. Os sapatos e as bolsas da Jorge também não, né? É Porque verdade. nada disso tem isso. reposição. Não tem É. reposição, gente. Eu comprou, levou. Depois, aquele modelo lá Não que tem tinha, mais, não não vai tem ter mais. mais. Game over. A idade que tinha não vai ter mais, Não, a saúde, não, a não. disposição também Não, não. também não. Verdade. E de momentos em momentos, que nem a gente conversou hoje nesse episódio, a gente fez essa primeira temporada do Entre Linhas. A Leia é a nossa última convidada desta temporada. No próximo programa vocês vão assistir um pouquinho de nós, né? Das nossas conversas. Tem a nossa, tem nós no Tem próximo, nós. né? Das nossas conversas, um pouquinho de como foi e como é este programa. Aguardamos vocês no último episódio e conosco na próxima temporada. Ei!